sabe? Com o aprender da palavra, com, sabe, a oração dos irmãos, a vida de comunidade. Todas as semanas nós temos essa oportunidade na rede. Todas as semanas o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade. Mas não basta apenas frequentar. Não basta apenas ouvir, sabe? É necessário você cavar. A rede, nós estamos construindo algo juntos. Mas e depois que acaba a rede? E depois que cada um vai para a sua casa? O que é que tem sido feito? Na rede a gente recebe o quê? Instrumentos. Nós somos, não posso falar, de certa forma, armados para o dia a dia, sabe? Até porque a líder não vai estar ali no outro dia contigo. Não vai estar lá, tem líder que fica assim, né? Já fez o devocional hoje, já fez o devocional amanhã. Você fala que fez, se quiser. Tem uns que dá vácuo, tem outros que pagam de doido. Mas, no dia a dia, o que é que vai fazer a diferença? É o que se você está aplicando ou não. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, a Bíblia vai falar, Jesus, ele vai falar o seguinte, que aquele que constrói um alicerce, ele é tido como alguém sensato. Ele é tido como alguém sábio. E a diferença entre o sensato e o louco é o modo como cada um decidiu edificar. Sabe? Os dois ouviram a palavra. Jesus fala o seguinte, ele fala que era o que ouviu, o que não ouviu? Não, ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Então aí não tem desculpa. Eram duas pessoas que tinham ouvido falar de Jesus. Não só ouvido falar de Jesus, mas tinham ouvido o próprio Jesus falar. E ele vai falar o seguinte, ele diz, aquele que ouve e pratica, ele é sensato, e ele dá o exemplo. Aquele que ouve e não pratica, ele é louco, ele é insensato, ele é um tolo, sabe? E o que é que a Bíblia ela vai nos falar sobre edificar? O que é que a Bíblia ela nos diz além dessa parábola de Jesus? Se a mídia puder colocar aí Efésios capítulo 6 e o versículo 10, por favor. Efésios 6 e 10. Efésios 6, capítulo 10, vai dizer o seguinte: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu. Então, primeira coisa, meu irmão, se você quer ser edificado, se você quer construir algo em Deus, você precisa buscar o fortalecimento nele. Você precisa buscar se aperfeiçoar e conhecer a Ele e no seu poder. O Senhor, Ele disponibiliza do seu poder para os seus filhos. O segundo ponto sobre edificar, se você quer ser edificado, você precisa se fortalecer com os seus irmãos. Eclesiastes 4 e 12. Eclesiastes 4 e 12. Eclesiastes 4 e 12 vai dizer o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse é um versículo muito conhecido, geralmente muito utilizado pelos casais, sendo que nesse contexto aqui você vai ver que Salomão está falando sobre um homem, sobre dois, sabe? E ele fala que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Meu irmão, quando você está na rede, você não está sozinho. Quando você está na rede, você tem alguém ali do seu lado, além do seu líder, você tem pessoas que estão ali na mesma necessidade que você. E muitas vezes o que é que acontece? A gente chega na rede, a gente senta, a gente ouve e a gente vai embora. E aquilo que Maírla pregou semana passada, você nem sequer se relaciona, sabe? Mas um princípio está ligado ao outro. Por quê? Porque o relacionamento com o teu irmão vai gerar uma edificação na tua vida. Quer ver um exemplo? Muitas vezes tu chega na rede e, meu irmão, eu estou com um problema com meu pai, que me abandonou e não sei o quê. E tem outro que chega ali e fala: meu irmão, eu já passei por isso. E em Deus eu encontrei a verdadeira paternidade, sabe? Aí outro vai chegar e a menina: rapaz, o meu ex-namorado fez isso e aquilo. E a menina vai dizer: rapaz, tu é filha de Deus, o teu coração é dele. E ali você vai gerando um relacionamento, e o relacionamento ele vai gerando edificação na sua vida, sabe?
Um exemplo nosso, às vezes, na rede de casais, a gente está ali e um casal um pouco mais experiente compartilha algo e que, às vezes, a gente está até vivendo e a gente já vai aprendendo aquilo ali, sabe? E a pior coisa que você pode fazer, gente, nesse momento, é decidir caminhar sozinho. A pior coisa é você decidir caminhar pelas suas próprias pernas. Vai ser preciso relacionamento para você ter edificação também. E aí eu queria dar um exemplo, não é um exemplo tão bom, mas vou dar um exemplo do que a união faz. Não gosto muito de usar esse exemplo, mas enfim. A Torre de Babel. O que é que acontece com aqueles caras? Eles se reúnem, eles unem forças e falam, a gente vai construir um prédio muito alto que vai chegar lá nos céus. E onde quer que as pessoas olhem, elas vão nos ver. Então assim, a intenção daqueles caras era ruim. Sendo que eles, era algo que era possível de fazer, que o próprio Deus desce e confunde a língua deles para que eles não fizessem aquilo. Então, para você ver que o relacionamento, ele gera edificação. O relacionamento, quando você une forças com seu irmão, quando você dá o braço ao outro, sabe? Você consegue se fortalecer, você consegue edificar. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Então, relacionamento também gera edificação. E continuando a falar sobre como edificar é cavar para encontrar um alicerce. E gente, quando você quer se alicerçar, se fortalecer em algo, requer duas coisas. A primeira é sacrifício. E a segunda coisa é profundidade. Gente, eu queria te falar que não requer sacrifício, tempo e profundidade. Gente, se você pensar que você vai conseguir edificar a sua vida, fortalecer um alicerce de forma rasa, já queria te desanimar aqui, você não vai conseguir, tá? Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que aquela tua estrutura que tu está construindo, ela não vai ser forte o suficiente. E por que requer sacrifício, Humberto? Porque cavar, meu irmão, cavar não é fácil. Dedicar tempo de leitura, chegar ali todo sábado e sentar e ouvir e aprender e colocar em prática, requer esforço, requer sacrifício. E outra coisa, tempo, que está ligado também ao esforço. Você precisa gastar tempo. Se você quer edificar algo, se você quer construir algo, sabe, às vezes eu vejo que a gente gasta tempo com tanta coisa, sabe? A gente quer conquistar uma pessoa, a gente estuda a pessoa, a gente observa o horário que ela vem para o culto, como ela se veste, as páginas que ela segue, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. A gente gasta tempo. Quando a gente quer ser reconhecido numa rede social, a gente estuda como o algoritmo do Instagram funciona, isso, aquilo, qual o melhor ângulo, qual a melhor foto, qual o melhor horário de postar. A gente gasta tempo. E por quê? Para construir algo firme, sólido, que vai levar a nossa vida, nos levar à vida eterna. A gente que é tão superficial. Porque muitas vezes, às vezes a gente troca um momento de rede por tão pouco, sabe, gente? Não vou não, tô cansado, já fui semana passada, e aí tu só vai daqui a 15 dias, e se tu não tiver uma vida devocional tão disciplinada, sabe lá Deus quando tu vai ler a Bíblia de novo, sabe? Muitas vezes a gente não quer se esforçar, a primeira coisa que se levanta é velho, isso dá pra mim não, vou-me embora, sabe? Mas edificar requer sacrifício. Gente, eu queria que a mídia nos ajudasse aí em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 10. 2 Pedro 1 e 10. Que diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha o que Pedro ele vai falar: se esforcem, empenhem-se para consolidar o chamado de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês jamais vão tropeçar. Gente, ninguém constrói uma casa, ninguém constrói algo sólido sem dedicação.
Sabe, ninguém constrói algo firme se você não coloca amor naquilo ali, se você não emprega o seu melhor. Sabe o que acontece? Você só faz postergar, e postergar, e postergar, e postergar, e postergar. Vou dar um exemplo meu. Ano passado, iniciei o ano lá no trabalho, a gente traçou umas metas, e uma das minhas metas era tirar uma certificação. E, gente, eu postergava, e aí eu assistia uma aula e deixava para lá, li um artigo, deixava para lá. E quando eu vi, já estava chegando no final do ano. E eu falei, meu irmão, velho, sério? E aí, gente, eu juro, eu estudei 2 semanas com um amigo meu. Eu fiz a prova e passei. Mas assim, eu estudei, tá? 2 semanas sem parar. E marquei a prova e passei. Mas por quê? Porque eu empreguei tempo naquilo. Eu me dediquei, eu queria tanto aquilo ali que eu falei, meu velho, eu vou. Porque também se eu pagar isso aí e não passar... Por quê? Porque eu tinha o que perder. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pensa que você não tem o que perder? Se você não edifica bem o seu relacionamento com Deus? Se você não edifica bem a sua vida cristã? Meu irmão, você tem tudo a perder. Às vezes, você pode perder. Eu tô me empenhando no meu relacionamento para não perder ele. Às vezes tu está se dedicando para um relacionamento tão tóxico, tão ruim. Eu vou me dedicar para isso aqui. E por quê? Para as coisas de Deus faltar dedicação para a gente. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é preciso dedicação e diligência. E essa palavra me chamou a atenção. Tem uma das versões que ele vai falar sobre... Ele usa essa palavra, não vou lembrar qual é agora. Mas eu falei, velho, diligência. E o que é diligência? Diligência significa cuidado, dedicação minuciosa. Quando você quer algo com vontade, você quer edificar, você, velho, meu irmão, vou fazer aquilo ali e vai ficar firme. Você tem dedicação, você tem um cuidado naquilo, sabe? E deixa eu te falar uma coisa: dedicação, diligência e sabedoria para tomar decisões certas não depende de Deus. Não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Amém? E o que é que Jesus vai falar sobre esses 2 homens? Ele vai dizer que quem não edifica é tido como um insensato, um louco, um tolo. E quem aqui gosta de ter esse nome? Quem aqui gosta de levar o nome de, oxe, fulano é doido? Oxe, meu irmão, fulano botou não sei quantos mil num investimento nada a ver. Meu irmão, fulano, rapaz, a menina acabou de chegar na igreja e tá se relacionando com um cara que tá lá na boca de fumo. O pessoal vai dizer o quê? Que ela é doida. Meu irmão, fulano, ao invés de estar ali obedecendo os pais dele, só dando exemplos soltos, sabe? E o que é que Jesus fala? Lá em Lucas 6,49, ele vai dizer que, gente, o homem que construiu a casa que caiu, ele não era um ímpio. Ele não era uma pessoa que, não temia a Deus. Não, era alguém que estava ali, ouvindo Jesus. Provavelmente era alguém que sentava com os discípulos, era alguém que presenciou milagres, porque a Bíblia mesmo fala que não deu, se fosse colocar os milagres de Jesus ali na Bíblia, não caberiam. Então assim, a pessoa que edificou a casa e a casa caiu, ele não era um ímpio. Ele estava ouvindo as palavras, mas por não colocá-las em práticas, Jesus o chama de louco. E aí, mais uma vez, quantas vezes nós temos oportunidade, sabe, de crescer na rede, de ouvir, sabe, ter um líder ali dedicando tempo, muitas vezes mais próprio, se juntar todo mundo da rede, não dá o problema que o coitado está passando, sabe? E às vezes a gente está ali, não, gente, estou na rede, saí nas fotos aqui, que passou no Instagram, não, saí na foto do topo, mas isso significa profundidade? Isso significa que tem algo ali firme e sustentável? E muitas vezes nós estamos agindo como aquele homem louco. Muitas vezes nós só estamos no lugar. E o homem tolo, ele fez o mínimo, que foi cavar um fundamento raso. E cavar um fundamento raso não requer esforço. Provavelmente ele chegou lá, botou aqui, tudinho, pronto. E às vezes, a casa do homem que cavou um fundamento raso era mais bonita do que aquele
que cavou um fundamento profundo e, meu irmão, vou conseguir algo aqui mais tranquilo. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com a aparência que nós vamos mostrar do que com o fundamento que nós estamos construindo. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão dizer com aquilo que eu estou passando, do que realmente, verdadeiramente, construir um firme fundamento no Senhor. E meu irmão, aparência é algo totalmente... Salomão mesmo vai dizer, gente, vaidade, tudo é vaidade. Vaidade passa, gente. E muitas vezes nosso coração está muito mais no mostrar do querer estar lá no secreto com o Senhor. Que não sejamos como esse homem tolo. Muitas vezes, e sabe quem esse homem tolo ele é? Ele é aquela semente que caiu no meio das pedras. E ela até brotou, ela até nasceu. Mas sabe o que aconteceu? Ela morreu. Por quê? Porque não tinha raízes. Se você não quer ser um homem tolo, uma mulher tola, você precisa se preocupar urgentemente em criar raízes. Véi, eu até comentei um dia desse com o Tassi que lá na rua dos meus pais tinha uma árvore muito antiga, muito antiga. E eu lembro que todas as árvores da rua, o pessoal tirou tudo e aquela árvore permaneceu. E eu lembro que quando um rapaz ele foi construir uma casa ali do lado, a raiz daquela árvore ela passava por baixo. E quando tiveram que chamar o bombeiro para tirar aquela árvore, velho, foi um sacrifício. Tiveram que tirar o galho, tudinho, depois tirou. Ficou só o cotoquinho lá do tronco. Mas ainda demorou. Mas por quê? Porque aquela árvore ela tinha raiz. E muitas vezes nós estamos construindo um alicerce que não tem raiz. Muitas vezes nós somos como aquela semente que caiu no meio das pedras. E a primeira coisa que vem, vai lá e nos derruba. Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? E o que é que acontece? Aquele que está no caminho, ele precisa saber que não há espaço para negligência quando se trata de raízes, quando se trata de fundamento. E por quê? Porque nenhum de nós sabe a hora que a tempestade vai chegar. Ou sabe? Alguém sabe aqui? Meu irmão, eu acho que vai vir um negócio. Quando eu dobrar aquela esquina ali, vai vir aquele atentado. Vai vir aquela atentado. Alguém sabe? Se souber, me diga qual é o segredo, velho, que eu quero saber agora. Sabe? Alguém sabe quando alguém vai chegar no trânsito e vai te trancar ali? E você vai, eita glória. Sabe? Alguém sabe quando a tua fé vai ser provada? Alguém sabe quando o seu amor a Deus vai ser provado? Gente, se a gente soubesse, seria muito fácil. A gente só se prepararia antes daquilo ali acontecer. E é justamente por não sabermos quando a tempestade virá, que nós precisamos ter um fundamento bem edificado. E sabe por quê? Lá em Pedro vai dizer o seguinte, que o diabo, ele está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então se você não sabe a hora que o diabo vai jogar uma seta contra você, se você não sabe a hora que a tentação vai te confrontar, se você não sabe a hora que você vai ser provado, meu irmão, você precisa se preparar, para que quando chegue esse momento, quando venha a tempestade, a tua casa não seja derrubada, a tua vida com Deus ela não seja jogada ao vento. Mas para isso é preciso ter raízes. Gente, não dá para ser negligente, gente. Não dá. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Aleluia. Mas eu queria te dizer que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Eu não estou aqui para colocar medo em você, para dizer que, ai meu Deus, e agora vai me derrubar? Não. Nós estamos aqui para alertar você. Você precisa com urgência se preocupar como você está edificando a sua vida no Senhor. Aleluia. Se não edificarmos a nossa vida, uma hora ou outra a tempestade poderá nos levar. Por mais que tenhamos experimentado o primeiro amor, por mais que tenhamos chegado aqui nesse altar e chorado e falado em línguas, gente, ninguém está isento da tempestade. Ninguém. Por mais que você tenha, sabe, meu irmão, profetizado, você tocou, você expulsou o demônio, ei, você não está isento de nada disso. Mas se você edificar verdadeiramente o seu alicerce no Senhor, você não vai ser derrubado.
Segundo ponto, é preciso edificar sempre. E aí eu já falei, nós não sabemos quando seremos atacados, então é preciso estar sempre preparado, é preciso ter raízes, é preciso ter profundidade.